Esta tarde eu pedia para Deus uma orientação para esta igreja esta noite. E dentro do meu carro, parado no sol quente, bem quente mesmo, eu passei os olhos por esse texto. E quando eu li o texto, já me lembrava dele, o Espírito Santo iluminou o meu coração. Iluminou o meu ser e eu fiquei com isso martelando dentro de mim. Sabe quando você acorda com algo, martelando a sua mente, enquanto você não faz, não sai da cabeça? Era esse texto dentro do meu ser e do meu espírito. Primeiro eu gostaria de falar que o apóstolo Paulo, quando ele ia começar, aleluia, se for em mim, errou. O escudo broquel estava na minha frente. O apóstolo Paulo, quando ele ia começar, ou quando ele começou as suas cartas às cidades, ele cumprimentava a todos com a graça e com a paz. Mas quando eram os líderes da igreja, como Tito, Timóteo, ele cumprimentava graça, paz e acrescentava algo a mais: e misericórdia da parte do Senhor para convosco. Porque estar diante de um povo, estar diante de uma igreja, ser um ministro da palavra do Senhor precisa de graça, precisa de paz no seu interior, mas também precisa de misericórdia. E eu tenho aqui nesse texto de Timóteo como se fosse um pai escrevendo para um filho amado que estava em uma grande missão para que ele pudesse ser bem-sucedido na sua missão. E Paulo, ele fala para Timóteo, para ele lembrar da sua mãe e lembrar também da sua avó e lembrar da imposição das mãos dele sobre a vida de Timóteo. Era para ele lembrar que ele tinha uma paternidade tanto natural quanto espiritual. Lembra da imposição das minhas mãos sobre a sua cabeça. Timóteo estava em uma grande cidade, a cidade de Éfeso. E por que ele obteve tanto êxito nesta cidade como um pregoeiro da palavra do Senhor? Porque constantemente ele estava se lembrando das suas lideranças. Amém, irmão? De homens que foram exemplo para ele, para que ele pudesse construir o seu ministério. Hoje eu gostaria de lembrar a vocês e pedir a vocês para se lembrarem também de líderes, de homens, de mulheres que exerceram uma função ministerial sobre a sua vida, e você precisa fazer de tudo para honrar essas pessoas. Nós vivemos um tempo em que as referências são muito poucas, ou pouquíssimas, para não ser redundante. São poucas as referências que nós temos. Por exemplo, lembra na sua cabeça aí 5 pastores que você coloca a mão no fogo por eles.
Lembra aí, na sua memória, 5 homens de Deus, que você fala assim: eu confio nele, eu confio nela. Tem Deus na vida dele, tem Deus na vida dela. Eu enxergo Deus nele. Eu acredito que ele não vai trair o Senhor Jesus. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que até mesmo dentro da própria igreja tem, por uma imoralidade muito grande, uma falta de pessoas a quem você possa se espelhar. Vocês estão aí, irmão? Choquei vocês com isso? Pela cara de vocês, eu acho que eu choquei vocês aí. Não conseguiram lembrar 5 pastores. Tentando até agora lembrar 5 pastores que são referência. Até no final, lembra? Para mostrar, irmão. Sabe por que eu perguntei isso? Para mostrar aonde nós estamos indo como igreja. Aonde nós queremos chegar como um povo santo, remido, lavado no sangue do Cordeiro, que é exemplo para o mundo. Se não tem 5 atrás que você possa se espelhar, eu vou mudar um pouquinho. E eu vou perguntar: você está preparado para ser um líder? Para a próxima geração se espelhar em você? Você está preparado para negar a si mesmo, a sua vida, os seus desejos, as suas vontades, para que as meninas como do tamanho da Esther e da Sara, os meninos como o Asaf que está ali no colo, possa olhar para a nossa vida e dizer assim: ó, existe nele e existe nela um homem de Deus, uma mulher de Deus. Existe ali uma liderança em quem eu posso confiar. Então Deus está nos levando para dentro da palavra de Deus, para dizer assim: eu preciso que você seja uma referência. Vocês estão aí, irmão? Agora eu vou perguntar: como nós vamos mudar o Brasil? Como nós vamos mudar o mundo? Como nós vamos mudar a nossa cidade? Se nós estamos com dificuldade de mudar a nossa própria vida. Se nós estamos com dificuldade de renunciar ao nosso homem natural para viver um propósito para a eternidade com Deus, nós precisamos ser referência. Eu vou contar uma história para você de referência espiritual. Eu tenho no pastor Jorge Linhares uma referência para organização de igreja. Se você ver a igreja do Jorge Linhares, é toda organizada, irmão. O departamento das crianças, o departamento do louvor, tudo. É muito organizado a igreja. Não é à toa que entre 15 anos ou mais, eles passaram de 5 mil para 60 mil membros. Organização. E um dia, ele tinha um pastor na igreja dele, e um pastor bem conhecido de todos ali. Vou falar só o primeiro nome. Lucinho, o nome dele. Prega para jovem e tal. E aí, o pastor Jorge, ele estava sofrendo de uma enfermidade.
O médico falou para ele assim: se você tiver uma notícia muito ruim, você pode morrer pela enfermidade. Você vai ter que passar por uma cirurgia. Depois que você passar por essa cirurgia, você não pode ter uma notícia muito ruim, porque senão você vai falecer. Ele, internado, não tinha ninguém para deixar a igreja, porque o filho dele... Esse negócio está de mal comigo aqui, eu bato aqui. O filho dele mais velho, se não me engano é Tiago o nome dele, estava nas drogas. Tinha vendido até casa para usar drogas. E ele falou assim: eu vou investir no Lucinho. Eu vou investir na vida dele. Quando eu não puder fazer as coisas, ele vai fazer no meu lugar. Ele falou assim que ele tinha um gabinete. E ele fez um gabinete na igreja igualzinho dele para o Lucinho. Ele falou que todos os anos ele trocava de carro. E ele começou a todos os anos, quando trocava de carro, dava o carro antigo para o Lucinho, investindo no ministério dele. Mas quando chegou essa enfermidade, o Lucinho falou para ele assim: pastor, recebi uma proposta e eu vou mudar de igreja. O homem na cama deixou a igreja e foi em busca de algo melhor para a sua vida. Agora, um homem que estava exercendo a paternidade, que precisava ser honrado, na hora que mais precisava, por um filho espiritual, o que o filho fez? Deixou ele para trás. Só que Deus não deixa. Eu vou dizer de novo, só que Deus não deixa. Um dia ele chorando no quarto, o filho dele mais velho, Tiago, entra no quarto e fala assim: pai, seu filho sou eu. Eu sou seu filho. E eu vou fazer o seguinte, pai. Eu vou parar com as drogas. Eu vou recuperar de volta a minha família. E eu vou voltar para a igreja, pai. E quando o senhor precisar de alguém, eu vou estar no altar da igreja para ser a mão que o senhor precisa. O filho dele entra no quarto, fala essas palavras, abraça ele. Mas ele já tinha falado isso várias vezes que ia mudar. Só que dessa vez o Espírito Santo assinou as palavras que ele falou. Nunca mais usou droga na vida. Porque assim, irmão, aquilo que a gente tenta a vida inteira para soltar, para largar, para não fazer, para deixar, para abandonar, Deus pode fazer com um piscar de olhos. O impossível a gente faz, mas quando fica impossível, é aí que ele começa a agir. E o Deus do impossível está neste lugar, esta hora. Eu gostava de ouvir o pastor Lucinho pregando. Quando eu ouvi essa história, eu nunca mais ouvi uma mensagem dele. Nunca mais ouvi. Porque eu sei o que é paternidade. Paternidade é a alavanca que faz você chegar aonde o seu pai não chegou. Aleluia. Eu vou dizer de novo: paternidade é a alavanca que faz você chegar aonde o seu pai nunca chegou. Referência. O que aconteceu? Ele não tinha o pastor como sua referência. E nós precisamos ter isso. E zelar. E cuidar. No texto que eu li, Paulo está tratando disso. Na figura das viúvas. E ele está falando assim, lá no texto, mais para frente você vai ver. Se passar de 60 anos, se tiver apenas um casamento, se não tiver filhos, se for uma mulher piedosa, o que você faz, Timóteo? A igreja tem a obrigação, olha para mim aqui que eu vou falar agora.
a igreja tem a obrigação de cuidar dessas viúvas. Mas, Timóteo, se for assim, você cuida. Mas se ela ter tido filho, se tiver algum familiar, você não faz. Não faço, Paulo, mas por quê? Para ensinar os familiares a cuidar dos seus. Mas e se eles não fizerem isso? Se eles não fizerem isso, eles são pior do que o infiel e negou a fé. Amém, irmão? Está na hora da gente olhar para aquele que tem a oportunidade ainda, nos olhos dos nossos pais, e pedir perdão pelas vezes que nós decepcionamos os nossos pais. Está na hora de cuidar aquele que tem mãe ainda viva, de cuidar da mãe. Aquele que tem avô, de cuidar e de zelar, porque isso, a enfermidade de alguém, é ruim, é dolorido, é dificultoso, mas é uma oportunidade para você exercer o verdadeiro amor. Amém, irmão? Deixa eu falar alguma coisa aqui. Quem já deu alguma oferta, esmola para alguém na praça? Você sabia de uma coisa? Se você der uma esmola para quem você não conhece e deixar um filho ou alguém passando fome na sua família, você está sendo hipócrita. E o texto diz que você está, ou que eu também estou negando a fé. Porque o primeiro cuidado nosso precisa ser com a nossa casa, com a nossa família. Amém, irmão? Existe pobreza no mundo, existe dificuldade no mundo, existe alguém passando fome no mundo, existe alguém passando luto no mundo, existe alguém passando dificuldade, apertado nisso, existe. Mas primeiro, não é que não pode ajudar, tem que ajudar, mas primeiro tem que olhar para dentro de casa, para dentro da família, para dentro do convívio, porque fazendo isso, Deus vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. O esposo precisa cuidar da esposa, a esposa precisa cuidar do esposo. O filho às vezes precisa presentear o pai. O pai às vezes precisa presentear o filho. Espero que meu pai começou a ouvir daqui para lá. Mas eu estou falando uma coisa, não é para dar lição de moral para ninguém não. Porque em muitas dessas coisas aqui, eu sou o primeiro a me incluir. Mas eu não estou aqui para pregar o que eu vivo, diferente de algumas pessoas que falam. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é maior do que tudo aquilo que eu possa viver. Eu nunca vou conseguir cumprir toda a palavra dentro de mim, jamais. Porque o dia que eu fizer isso, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. O dia que eu cumprir a palavra toda na minha vida, eu vou morrer. Porque eu já estou pronto para o arrebatamento. E se eu ficar aqui cumprindo toda a palavra, chega um momento que eu posso, já amadureceu, vai apodrecer. Passa o time da colheita. Então quando tiver tudo pronto, vem a colheita. O próprio apóstolo Paulo falou assim, dos pecadores,
eu sou o principal dos pecadores, eu que cometo mais pecado. Ainda ele falou assim, ó, quando eu penso em não fazer, mas o querer é mais forte do que eu. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero habita em mim. Já imaginou, irmão? Um dia eu aqui como pastor da igreja, eu não posso colocar a mão aqui, vou expulsar um demônio. Fico 2 horas aqui, que acontece, expulsando o demônio. E o demônio não sai. O que você vai falar? O pastor está em pecado. Não tem autoridade sobre o demônio. Sabe o que aconteceu com Paulo? O demônio, além de não sair, presbítero Gerson, esbofeteava ele na face. E eu já tomei alguns murros de alguns endemoniados. Dói, irmão. Dói de verdade, irmão. Dói. Teve um dia que, vou contar essa história para acabar. Deus falou para mim assim, através de uma pessoa, jejua 7 dias, porque vai chegar alguém na sua casa precisando de socorro e você precisa estar preparado. Estou bem tranquilo na casa do meu pai, chega um irmão com o mesmo nome do que eu, nome bonito por sinal, né, irmão? Um nome bonito, o Emerson. Chega com um rapaz na garupa da moto. E eu falo assim, entra para dentro, e ele fazendo assim para mim, assim, e eu não vendo, vamos tomar um café, e ele assim. E o rapaz ficou no portão da casa do meu pai. O irmão entrou para dentro. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Eu falei assim, ó, eu te permito entrar para dentro, pode vir. Chamei ele pelo nome. O nome da pessoa, que eu não posso falar o nome aqui. Aí ele falou assim, eu vou entrar aí, só que esse lugar aí tem fogo no chão. Então eu vou tirar o meu sapato, porque eu tenho que andar aí com o pé no chão. Tirou o sapato, deixou no portão e entrou para dentro. Entrando no portão para dentro da casa do meu pai tem uma arinha. E ele entrou para dentro, sentou na área. Eu fui colocar a mão nele para perguntar como que ele estava, se estava tudo bem. Irmão, ele caiu para trás do murinho. E ele voltou, já dando soco para todo lado. Até eu entender o que estava acontecendo, irmão. Já estava lá na parede assim, ó. E aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E caiu no chão com a mão amarrada para trás. E aí, ele ia tentar dar murro assim, eu falei, tá amarrado. Ele falava assim, não dá. E ficava assim, ó. Não dava soco. Mas até eu falar isso, os murros foi forte. E doeu. E eu não estava em pecado, não. Eu tinha jejuado 7 dias seguidos. Só que naquele dia, foi expulso. Uma legião de demônios. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus está nos preparando. Se coloque em pé comigo. Nós vamos terminar pelo começo. Porque primeiro Deus quer trabalhar no nosso interior. Para nós começarmos a cuidar de quem está próximo. Aleluia. Mas isso aqui vai crescer tremendamente dentro desta igreja. O amor uns para com os outros vai crescer. Vai crescer até o tal ponto que vai sair das 4 paredes. Ou seja, você já cuidou do seu, já cuidou da sua casa, mas Deus está te abençoando para cuidar dos de fora também. E o que vai acontecer, pastor? Vai acontecer o seguinte: quando você ver alguém preso,
Você vai visitar. E a prisão não é cadeia só não, pode ser cadeia também, mas a prisão é emocional, é psicológica, é sentimental. E você vai começar a visitar essas pessoas. E quando alguém tiver fome, Deus vai te abençoar para que você possa suprir a fome de alguém. Você sabia que dentro do cristianismo, cuidar de quem tem necessidade não é uma função do Estado. É uma função da igreja. E o Estado só toma essa função porque a igreja falha nesta área. Mas cuidar do necessitado é uma missão que Deus deu à igreja. E aí nós vamos começar a cuidar. Porque a provisão de Deus estará sobre nós. Aleluia. E aí quando tiver campanha do agasalho em algum lugar, nós vamos abrir mão, não é daquela roupa que está lá, irmão. Eu vou falar uma coisa que não é daquela roupa que está lá 5 anos dentro do guarda-roupa, que você quer jogar fora, e não sabe como jogar no lixo, e você fala, a campanha do agasalho está vindo ali, vou pegar esse agasalho aqui de 5 anos lá no fundo lá, e vou dar ele. Não. Você vai tirar um agasalho do seu uso. Do seu uso. E vai entregar para alguém. Sabe por quê? Porque quando ele voltar, ele vai dizer assim: eu tive fome e você me deste o que comer. Eu tive sede e você me deste o que vestir. Ou o que beber. Aí complica, né? Eu tô com sede. Eu estive preso. E você foste me visitar. Mas quando que eu fiz isso, Senhor? Quando você fez a qualquer um desses pequeninos aí que eu tenho colocado na sua frente. Irmão, olha só. Às vezes Deus está querendo abrir uma grande porta de emprego para você. E Ele está dando uma chave. Qual que é a chave? Vai alguém na sua casa necessitado. E fala assim, faz uma marmita para mim. Aí você olha assim, mas tem 2 pedacinhos de carne, um para mim e para a esposa. Acho que eu vou fazer uma só com arroz e feijão para ele. E nós vamos comer isso daqui. É a porta que você estava orando há muito tempo. Deus enviou essa pessoa porque através dela Deus ia abrir a porta. Deus envia alguém necessitado, te pede algo porque Ele sabe que quando você entregar isso para alguém, eu não estou falando para a igreja não, tá? Eu estou falando para fazer caridade, para alguém de fora agora. Deus vai fazer algo sobrenatural acontecer na sua vida. A prosperidade irá bater na tua porta. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Busque por referência. Busque por referência primeiro. Busque dentro de você aí. Busque aí. Dentro de você. Alguém que você possa confiar. Um pastor, um líder, alguém que você coloque a sua mão no fogo. Busque aí para me encerrar. O irmão Rosildo, quando chegou aqui, nós estávamos assentando o piso aqui. Posso contar isso, irmão? Posso falar? Daí ele falou assim para mim assim, eu encontrei com um pastor lá em Cornélio. O irmão Gerson estava aqui também. Ele falou assim, encontrei com um pastor lá em Cornélio. E esse pastor é homem de Deus. E ele comentou do Senhor para mim. Mas olha a referência que ele deu do pastor. Esse pastor é homem de Deus.
Já imaginou você falando de alguns pastores que tem por aí? Eu encontrei com fulano de tal lá. O pastorzão lá que tem uma mulher na igreja, o outro outra fora. Porque a notícia corre, irmão. Eu encontrei com o pastorzão lá. Assim, 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 assado. Sem referência. Mas eu quero que você primeiro busque a referência de alguém e depois se prepare para ser referência na vida de alguém. Soberano Deus, eterno Pai, eu me coloco aqui nesse altar, Senhor, com os meus erros, com os meus defeitos, com as minhas falhas. Eu não sou um pastor tradicional como os demais, Senhor. E eu não sei se isso é mérito ou é demérito. Eu faço coisas, meu Deus, que a maioria não faz. Eu também não sei se isso é mérito ou demérito, Senhor. Mas o que eu gostaria mesmo é de ser uma referência para esta cidade. Eu gostaria que quando os homens desta cidade olhassem na minha vida, Senhor, pudessem enxergar o caráter do Senhor em mim, meu Pai. Pudesse olhar para mim e dizer assim: por aqui passou um homem de Deus. Por aqui passou um homem íntegro. Por aqui passou um homem reto. Muda a minha vida, Senhor. Eu preciso melhorar, eu peço perdão. Mas eu quero aqui, Senhor, orar para que esta igreja também lute para ser uma referência. Referência de pai, referência de mãe, referência de esposo, referência de esposa. Referência, Senhor, meu Deus, de conduta cristã no seu dia a dia. Na sua maneira de falar, na sua maneira de andar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se vestir, em qualquer aspecto, Senhor, que possa refletir a luz do Senhor. Nos ajude, Senhor, a não viver uma vida de hipocrisia, meu Pai, mas viver uma vida de santidade e verdade no teu altar. Assim eu oro, Senhor, sabendo, meu Deus, que as nossas fraquezas, aquela que nós não conseguimos, meu Deus e meu Pai, deixar, colocamos em suas mãos, para que ao seu tempo o Senhor faça uma grande obra dentro do nosso coração. Nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir.